crianças? Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre os conteúdos, tá? Estudados nesse segundo bimestre, tá? Para prepará-los para a avaliação de história, ok? Então a professora vai falar por cima, né, os conteúdos estudados. Posteriormente, eu quero que vocês façam a leitura do texto. No final do vídeo, terá um roteiro de estudos que eu quero que vocês registrem no caderno de vocês como forma de auxílio para a fixação dos principais conteúdos, ok? Vamos lá. Então, crianças, nesse bimestre nós falamos bastante sobre a questão do patrimônio, né? O que são os patrimônios, né? Então, nós falamos sobre igreja, músico, rua, documentos, tudo isso são tipos de patrimônios. Depois nós entramos um pouquinho mais a fundo na questão dos patrimônios. O que são os patrimônios históricos, né? São monumentos, são prédios, são aqueles que são lugares, né, objetos que contam a história de um determinado lugar, né? Dentre esses patrimônios, nós falamos um pouquinho sobre as Cataratas do Iguaçu, falamos sobre a Torre Eiffel, né? Nós falamos também da questão do patrimônio cultural, que pode ser os bens culturais imateriais, né? Que são as habilidades, as crenças, práticas, manifestações literárias, rituais, festas, o folclore, a linguagem, comidas típicas e os costumes. E falamos também sobre os bens culturais materiais, né? Que são o quê? São os prédios, são as construções, né? Castelos, igrejas, praças, pinturas, esculturas, o artesanato, conjuntos urbanos e locais de valor para a história, ok? Aí depois nós falamos um pouquinho, crianças, também sobre os patrimônios materiais brasileiros, né? E os patrimônios imateriais, né? Os patrimônios imateriais, eles podem ser divididos em saberes, né? O que é o saber? É o fato da pessoa saber, por exemplo, aqui o bordado, né? O modo de fazer algo, o queijo de Minas, né? Que é o próprio nome já diz. O queijo feito em Minas. Então, é uma coisa, uma característica, um saber, né? O modo de fazer o queijo. Nós temos também a questão das celebrações, né, que são as festas típicas de uma determinada região, formas de expressão, que são que as danças, a música, cantigas, teatros, lugares, né, quando a gente fala, por exemplo, de uma feira de um determinado lugar, são patrimônios, crianças, imateriais, tá? Então eles são divididos em saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. Depois nós fizemos algumas atividades. É interessante que vocês leiam essas atividades para relembrarmos, né, as discussões, as atividades que vocês realizaram. Essa atividade vocês ainda não realizaram. A professora vai pedir para vocês fazerem um pouquinho mais para frente, tá? Para não esquecer dela não, que é uma pesquisa. Depois nós conversamos um pouquinho sobre datas comemorativas, né, sobre os feriados, qual a diferença, né, entre data comemorativa, o que é feriado nacional, alguns feriados que são mundiais. Então, aqui nós temos uma data que é muito importante, né, que nós comemoramos sempre no dia 1º de janeiro, né, o Dia Mundial da Paz. Então, eu quero que vocês se atentem a esta informação, que essa informação é uma informação muito importante. E aí, no decorrer das próximas páginas, nós falamos dos feriados, né? Falamos do Dia do Trabalhador, 1º de maio, Independência do Brasil. Nós conversamos também, crianças, que na maioria dos feriados, as pessoas não trabalham, as pessoas geralmente, né, ficam em casa, as crianças não vão para a escola. Algumas pessoas vão trabalhar, mas de uma maneira geral, o comércio fecha, as pessoas não vão trabalhar, as pessoas ficam em casa. E até aproveitam, algumas pessoas, dependendo se é um feriado assim mais prolongado, algumas pessoas aproveitam para viajar, outras para descansarem, né? Nós falamos também de datas comemorativas, né? Que não são feriados, porém nós comemoramos. Dentro do ambiente escolar, para nós, dentro do nosso calendário, a gente estuda bastante as datas comemorativas, né? Dia da árvore, dia do índio, dia das mães, dia dos pais. Então, as datas comemorativas é muito recorrente dentro do contexto escolar, né? Aqui, olha, mais uma vez, falado aqui sobre os principais feriados nacionais, né? Aí reforça todos eles. Um pouquinho mais de atividade, reforçando que tudo que foi estudado, né, referente às datas comemorativas.
aqui, crianças, nós começamos a falar um pouquinho sobre festa junina, né? Como que surgiu, qual foi a influência, quais são as brincadeiras, as comidas típicas, né? Nós conhecemos um pouquinho mais as tradições, né? Quais são os elementos típicos de uma festa junina. Nós falamos dos símbolos, né? A quadrilha, o casamento caipira, fogueiros, balões. As comidas aqui, né? Ó, bolo de milho, canjica, curau, pamonha, o cuscuz mole, a pipoca, né? Depois fizemos o registro aqui que a maior festa junina do mundo é a festa junina em Campina Grande, que fica lá na Paraíba, né? E depois nós falamos um pouquinho sobre o folclore brasileiro, falamos sobre as brincadeiras folclóricas e populares do Brasil que existem. Falamos um pouquinho sobre as danças, né? As festas, nós falamos um pouquinho do Bumba Meu Boi, da catira, né, que a professora ficou de verificar para vocês. Então, assim, a apostila ela aborda que a catira é da região sul e sudeste. Então, a prova vai manter o que está escrito na apostila, porém, é sul, sudeste e no centro-oeste também. Então, eu quero que vocês se atentem à informação que está na apostila, tá bom? Que a catira é da região sul e sudeste, tá? Que é para auxiliar vocês no momento da avaliação, tá bom? E aqui tem as atividades, né, que vocês realizaram, então vocês derem uma lida, que era para vocês colorirem, vocês completaram. E aí, encerrou o conteúdo de história deste segundo bimestre. O que eu vou pedir para vocês é para vocês fazerem esse registro no caderno de vocês, tá? Como um roteiro de estudos. Então, vocês vão fazer a leitura para relembrar as discussões e eu quero que vocês façam esse registro no caderno, que é para auxiliar vocês. Então, o que eu quero que vocês coloquem em forma de tópicos, tá? Os patrimônios históricos, eles podem ser divididos em materiais, imateriais, naturais e imóveis. Os patrimônios culturais imateriais brasileiros são divididos em saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. 1º de janeiro, comemoramos o Dia Mundial da Paz. Comidas típicas de festa junina: cuscuz, bolo de milho, canjica, entre outras coisas. Brincadeiras populares e folclóricas: passa-anel, cabra cega, pular corda, forca, entre outras, tá ok? Então, assim, eu quero que vocês façam esse registro escrito no caderno de vocês, tá bom? Que é para auxiliar nos estudos de vocês e durante a avaliação de vocês online será de grande valia. Vai ajudar bastante vocês se vocês conseguirem, né, registrar essas informações, tá bom? Boa sorte e boa prova para vocês!